Oi, gente, a paz, tudo bem? Vou esperar a galera ir entrando e a gente já começa, tá? Tava aqui separando tanto de coisa que eu tenho pra falar hoje. Anotei tudo aqui e já sei que não vai dar tempo de falar tudo, mas tudo bem. A ideia é que essa live dure uns 30 minutos, de 30 a 40 minutos. Que nós vamos fazer primeiro uma meditação do primeiro dia da novena de Santa Maria Madalena. Aí depois nós vamos fazer a oração. Para quem não baixou o e-book ainda, que tem todas as orações, as reflexões, baixa o e-book. E vai mandando aí essa live para outras pessoas também, pra galera ir entrando. Se você for entrando aí, já vai mandando para outro pessoal, pra sabe, outras pessoas já queriam partilhar também. Então vai mandando para que chegue para mais pessoas. Já temos 20 pessoas, olha só. E aí hoje, no nosso primeiro dia, a gente vai dar uma introdução de como surgiu essa novena de Santa Maria Madalena. Vou falar um pouco quem é Santa Maria Madalena, né? E um pouquinho do que nós mais conhecemos sobre ela, que é que ela foi liberta de 7 demônios, sete demônios aí que o Senhor a libertou. E no final nós vamos rezar e vai ter uma lição de casa que nós precisamos fazer. Então, no e-book que eu divulguei para vocês, que o link tá lá na bio, tem todas essas meditações, tem todas essas reflexões e as orações que nós vamos fazer aqui. E conforme nós formos fazendo, eu também vou compartilhar com vocês, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma das primeiras coisas que eu falei para as pessoas que querem rezar a novena de Santa Maria Madalena foi para separar uma imagem de Santa Maria Madalena, né? E eu sei que é muito difícil comprar imagem de Santa Maria Madalena. Eu tenho uma aqui que tá aqui do meu ladinho, que foi um achado, que nós vamos rezar com ela no final. Mas se você não tem a imagem, imprime uma mesmo, uma folha, coloca no quadrinho para você rezar nesses 9 dias aí, né? Como surgiu a novena, a princípio, partilhando um pouquinho com vocês. Ano passado eu estava aí com uma dificuldade na minha vida espiritual, na minha vida vocacional. Foi um tempo aí difícil, né, na minha vida aí com Deus, na minha relação com Deus, de fato me questionar se eu queria continuar seguindo o caminho que eu estou seguindo ou se eu iria abandonar tudo, né? Então tive uma crise aí vocacional de um tempinho. E um dia que tava meio que insustentável já, eu falei assim, eu preciso de ajuda de alguém. E já tinha ajuda, claro, das pessoas que me acompanham, do meu diretor espiritual. Eu falei assim, mas eu preciso de ajuda de alguém que já está lá, né? Que já triunfa na glória. E aí foi que eu falei assim, vou pedir ajuda de Santa Maria Madalena. E aí, no final do ano passado, eu tava um dia em adoração e eu comecei a escrever uma oração para ela, falando da dificuldade que eu estava sentindo naquele momento, que eu precisava da ajuda dela, tudo. E na hora me veio a ideia, por que não escrever orações corridas em vários dias? Todo dia eu vou escrever uma oração de acordo com a dificuldade que eu estou vivendo agora, do que eu estou sentindo agora. E quem sabe no final disso sai uma novena, né? E de fato saiu uma novena no final, eu fui escrevendo, isso foi por volta de novembro. Durante a novena, quando eu fui escrevendo, né, e fui rezando sozinha, não tinha partilhado com ninguém, era uma devoção pessoal, eu engravidei da Madalena, minha filha, que vai nascer mês que vem. Então já é o primeiro fruto aí desta novena, né? Foi a decisão ali de, tipo, abrir a vida, de desejar de fato ter esses filhos, foi a partir da novena de Santa Maria Madalena, né? Foi uma das primeiras conversões que ela gerou no meu coração. Dito isso, vamos para o que interessa, que é Santa Maria Madalena, né? A primeira pergunta que nós podemos fazer é: quem é, né? Quem é Maria Madalena? E é engraçado porque a gente não tem escritos densos sobre Santa Maria Madalena. Vai ser muito difícil a gente achar conteúdo literário dentro da igreja hoje, fidedigno, sobre Maria Madalena. A única coisa que nós temos hoje é uma homilia de São Gregório Magno, que ele escreveu em 591, no ano 591, olha quanto tempo já passou. São 2 homilias, na verdade, é a homilia 25 e a homilia 31 de São Gregório Magno. Inclusive, elas são sensacionais, elas são perfeitas. E ele usa como inspiração
para essas homilias o próprio Santo Agostinho. Então, São Gregório Magno é que vai dizer para nós muitas coisas de Maria Madalena que nós acreditamos até hoje, enquanto católicos, enquanto cristãos, e que nós propagamos. Mas só que são apenas 2 homilias. Então, há um conteúdo aí resumido. O que fez com que as pessoas, durante todos esses anos, acabassem criando coisas na cabeça delas. Esta é a real, né? Então, como não se tem tantas coisas escritas, a Madalena sempre foi o objeto para que incentivasse o imaginário de outras pessoas. Desde Dan Brown, que a gente vai ver no Código da Vinci, até diversos livros, histórias malucas que a gente pode ouvir sobre ela, diversos mitos. Poderia dizer alguns mitos para vocês aqui, mas não daria tempo. Eu descobri mitos de Maria Madalena que eu falei, gente do céu, que bizarro. E aí, São Gregório Magno, ele vai dizer que Santa Maria Madalena é a mesma mulher. Santa Maria Madalena, irmã de Marta, irmã de Lázaro, a pecadora anônima, ela é a mesma mulher. Existe uma trindade na personagem de Maria Madalena, que ela é tanto essa pecadora anônima, ela é a mulher dos 7 demônios e ela também é a irmã de Marta e Lázaro. Ele vai dizer isso inspirado em Santo Agostinho e ele acredita que ela é esta mesma mulher. Então essa é a primeira coisa que nós temos de informação de Maria Madalena. Quando isso muda, porque hoje a gente vai ver que não se crê mais tanto assim. Isso muda principalmente quando entra a Reforma Protestante. Calvino, principalmente, vai escrever muitas coisas que Maria Madalena não é essa mesma mulher, principalmente porque os protestantes eles embasam muito, principalmente só escritura, né? E na escritura, na Bíblia, nós não vamos achar de fato nada que comprove que ela é a mesma mulher, entre todas estas, né? E aí, quando entra a Reforma Protestante, tem uma quebra, né? Deixa de se acreditar que Maria Madalena é esta mesma mulher que São Gregório Magno propagou, que Santo Agostinho propagou, e aí já começa a se criar que não, são mulheres diferentes, são mulheres distintas. Dito isso, para falarmos quem é Maria Madalena, a gente pode pensar principalmente sobre o nome de Maria Madalena, né? Maria Madalena, ela vai trazer o nome de sua cidade. O que me intriga demais isso, que a gente vai partilhar já daqui a pouco, porque ela é a única mulher, uma das únicas mulheres do Evangelho, ali que é relatado no Evangelho, que não fala sobre a família dela. Então, quando a gente fala Maria, mãe de Tiago, Maria, mãe de não sei quem, Maria, mãe de Jesus, sempre quando vão falar de mulheres, a mulher cananeia que estava buscando a cura de sua filha. Então, várias coisas vão relacionar a mulher à família. E Maria Madalena é uma das únicas mulheres do Evangelho que não faz menção à tua família. Não faz menção aos seus pais, à tua origem. A única menção dela é, de fato, ao lugar de sua origem, que é Magdala, né? Madalena. E o nome Madalena, que é o lugar de origem, a gente vai... O primeiro a escrever sobre isso é São Jerônimo. E eu tô com um livrinho aqui, ó, porque esse livrinho aqui é a maior indicação que eu tenho aqui pra vocês. E ele vai ser o primeiro a escrever sobre isso, que significa torre, né? Ah, tá bom, significa torre, e aí, o que ele quer dizer com isso, né? E aí, quando ele escreve que Madalena significa torre, o nome dela, ele vai nos dizer que o sentido do nome dela ser torre é que do alto da torre, Madalena vê de longe. E é essa visão, já constatou, lhe serviu para ir até o sepulcro vazio. Olhos para ver o que os outros homens e mulheres confusos não viam. Então, Madalena traz no seu nome esse sentido de torre forte, de uma visão espiritual além do alcance. Ela consegue ver, e é isso que ela testemunha no sepulcro, aquilo que homens e mulheres não conseguiam ver porque estavam confusos em seus sentimentos, em suas emoções. E aí toda a tradição de Magdala
A cidade em si de Magdala é uma cidade muito culta, vamos assim dizer, com muito acesso a muitas informações, a muitas riquezas. Era uma cidade muito bem economicamente, e Madalena está inserida nesse âmbito, né? Acredita-se até a tradição que a facilidade, depois de ela se tornar uma tão boa evangelizadora, é que ela tinha uma facilidade de lidar com muitas pessoas, de falar diversas línguas, porque ela estava acostumada em Magdala ser esta rota de comércio, né? Ali era uma rota de comércio, ali se passavam muitas pessoas, ali viviam pessoas muito ricas, que já vai nos introduzir aí o porquê Madalena também foi escrava de tantos demônios, né? Vivia numa cidade muito rica, com muitas possibilidades, com aquela sensação de que não me falta nada. Eu já tenho tudo, né? Eu já tenho todo o conhecimento, eu já tenho todo o dinheiro possível, eu já tenho as melhores pessoas que vivem aqui. Aqui já tem o comércio expandido, estabelecido. Madalena está neste cenário. Mas não, o significado do seu nome não se limita somente à torre, que é o que São Jerônimo vai dizer, mas depois de alguns anos, lá em outro livro, Jacob vai escrever que ela também, esse nome dela pode significar fortificada, invicta e magnífica. Então ela vem trazer em sua essência essa mulher forte, invicta e magnífica, que nós vamos ver que enquanto na realidade de pecado estava ali, mas estava tão apagada pelo pecado que não era manifestada, né? Era manifestada ali, mas meio que camuflada. Mas a partir do momento da sua libertação, esta realidade fortificada, invicta e magnífica, a gente pode contemplar a partir dela, né? Ela é tão magnífica que a luz da ressurreição resplandece sobre ela. E é esta luz da ressurreição que ela volta nos anunciando. Cristo está vivo. A face dela, neste momento, é a face de uma mulher forte, invicta e magnífica, porque resplandece a fortaleza, a invencibilidade diante da morte de Jesus Cristo e a magnitude da ressurreição que ela contemplou no sepulcro. É exatamente isso que ela contempla no sepulcro. A fortaleza, a invencibilidade e a magnitude, né? Como é magnífico aquilo, como é magnífica aquela realidade. Então o nome dela vai trazer esse sentido também. Esta, então, é Maria Madalena. O que a igreja vai dizer quem é Madalena, né? Porém, o que é muito importante também para entendermos Maria Madalena, e eu queria trazer muitas e muitas coisas, principalmente sobre isso, porque é uma área que eu me apaixono muito e eu fico vendo, eu fico, meu Deus, que sensacional! Me dá, nossa senhora, dá aquela coisa, sabe? E que é a representação artística de Maria Madalena. Não tem como a gente falar quem é Maria Madalena sem olharmos as suas representações artísticas. Então, não vai dar para falar sobre tudo, eu vou passar um panorama geral aqui, porque precisaria dar uma aula de fato sobre isso. E eu vou passar algumas imagens para vocês que vale muito a pena a gente ver e entender quem é Madalena a partir dessas imagens. Porque acontece? Nos primeiros anos do cristianismo, nos primeiros anos aí de evangelização, se evangelizava muito através das imagens. E Maria Madalena, ela foi uma das mulheres, um dos personagens que mais foi inspiração dos primeiros anos da arte sacra, da arte cristã. Se via nos primeiros anos muitas e muitos quadros e pinturas de Santa Maria Madalena porque ela era fonte de inspiração. E por ela ser fonte de inspiração, estas artes, elas trazem para nós quem é esta mulher, o que queria demonstrar, o que queria trazer a partir da figura de Santa Maria Madalena. Então, uma das primeiras coisas que aparece na imagem de Santa Maria Madalena é a nudez. E eu vou mostrar aqui para vocês, para dar um exemplo, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês. Se você olhar imagens como esta, por exemplo, tá vendo que o peito de Maria Madalena está nu? Essas são imagens do primeiro século. Então, dos primeiros, né? Não no primeiro século. Essas serão as imagens que ela será mais representada, né?
Então, sempre quando a gente for representar sobre Maria Madalena, ela vai estar com essa nudez no peito, né? Essa nudez aqui em cima. E aí a gente tem essa, ó, pra vocês verem, tem essa é lá do ano de 1500 já, né? O peito nu também. Então isso era muito comum se ver no começo. Tem até essa, que já é mais explícita, que a nudez, quando falava de Maria Madalena, era muito, muito, muito comum. Até outras imagens que a gente pode olhar, como essa, você tá vendo? Apesar de não ser algo tão explícito como outra imagem, mostra sempre os seus ombros nus. Vou te mostrar outra, pera aí. Olha aqui. E por que essa representação, né? Nos primeiros séculos nós vamos ver que ela sempre era desenhada de cabelos longos, soltos, caídos, geralmente chorando, né? Estava chorando. O choro de Maria Madalena nas imagens demonstram a penitência, o sentido da vida velha. E todas essas representações de nudez, principalmente, quer simbolizar para nós duas coisas. A primeira, diz a tradição que ela é representada de maneira nua em seus peitos, porque o teu coração ardia de tanto amor por Jesus, de tanto amor por Deus, que não tinha como tampar isso, não tinha como fechar, não tinha como colocar roupa nesta parte nela. Então essa nudez em teu peito simboliza a ardência de amor e de desejo por Jesus Cristo. Ela ardia tanto, se consumia tanto de amor por ele, que está até nua diante dele. Mas não somente isso. O peito nu de Maria Madalena poderia representar a verdade nua. Quando nós vemos Maria Madalena com seu peito nu, simboliza para nós a verdade. Ela quer simbolizar para nós a verdade. A penitência ou a vulnerabilidade. Mas inevitavelmente conserva as conotações sexuais, abarcando uma série de experiências humanas que vão desde a reminência inconsciente do consolo materno até mais os prazeres mais diretos do desejo masculino. Então vamos lá, o que isso quer dizer? Que o peito nu de Santa Maria Madalena simboliza, dentro já da Madalena restituída, simboliza toda essa verdade nua, essa aparência nua. Então, quando a gente vê uma imagem aqui dela assim, quer não se meter a isto. Ela que não escondeu nada do Senhor. Ela que, quando precisou demonstrar e derramar todos os teus pecados, derramar tudo que tinha de mais valioso, derramar o teu choro, ela se debruçou, ela se rasgou verdadeiramente. Essa representação de Maria Madalena nua era como ela se demonstrava perante a todos. Ela estava assim, não no sentido carnal, diante dos apóstolos, diante de Jesus, mas muito mais no sentido espiritual, porque para viver em comunidade, nós sabemos que nós precisamos estar nus. Nós precisamos, muitas vezes, abrir e mostrar quais que são nossas escravidões. E é isso que ela fala, é isso que ela faz, né? Mostra a sua nudez, mostra a tua verdade, mas mostra também a tua vulnerabilidade, né? Mostra quantas vezes foi difícil, quantas vezes caiu, ou quantas vezes teve toda essa conotação sexual, que não podemos excluir somente a isso. Porque não é mais comum vermos imagem de Santa Maria Madalena, e não só mais Santa Maria Madalena, mas de nenhum santo. Vai ser muito difícil você achar uma imagem de algum santo com esta nudez, como era comum antigamente, porque depois o Concílio de Trento foi orientado para que não se usasse imagens tão explícitas, por conta para uma certa prudência, né? Porque infelizmente o mundo começou a ser tão sexualizado que as pessoas não conseguiam olhar para a nudez e ver isso que nós acabamos de falar agora, né? Que eu acabei de contar para vocês. Elas viam somente conotações sexuais. Depois disso, a gente tem uma representação de Maria Madalena que nós vamos ver praticamente em todas essas imagens, que é sempre ela com cruz. Geralmente com uma cruz e com um crânio. Quer ver? Ó, vou pegar uma com crânio para você ver. Ó, essa aqui ela tá com o crânio na mão. Essa aqui que eu tenho
ela tá com o crânio e abraçada com a cruz. As imagens mais comuns de Maria Madalena, ela segurando um crânio, uma cruz, um livro. E aí, deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó, ela tá com o livro e com alabastro. Aqui vai trazer Maria Madalena penitente. Então, depois de toda essa representação de que traz a nudez dela, vai vir uma série. E a série também traz até a nudez, né? De essa Maria Madalena que ela vai trazer o título de penitente, né? Nos primeiros séculos da igreja, Maria Madalena, ela tinha o título de Maria Madalena a penitente. Porque ela era a representação perfeita, e ela deve ser para nós precisamos resgatar isto, a representação de penitência, porque ela vive uma vida de penitência depois. E aí você pode pensar, né? Mas ela vive uma vida de penitência, mas eu não vejo ela vivendo uma vida ascética, como os padres do deserto. Mas eu não vejo ela vivendo uma vida triste, uma vida cabisbaixa, eu vejo ela vivendo uma vida prazerosa. É de fato essa vida que o Senhor nos convida a viver. Uma vida penitente, mas uma vida livre, né? Não que os padres dos desertos não tinham tido uma vida livre. Era a espiritualidade deles. Mas Maria Madalena, ela vai adentrar numa realidade de vivência penitente. Os livros demonstram os estudos que ela teve. Como nós começamos a dizer que ela era uma pessoa provavelmente muito inteligente. Então ela tinha facilidade, então ela buscou estes estudos. E aí sempre vai trazer alguma coisa que remeta ou a vida velha dela. Tem uma foto bem bonita que traz esse sentido. Aqui tem um alabastro e ela tá chorando em cima dele, né? Ou ela vai remeter alguma coisa à sua vida pecaminosa, à sua vida, ao seu caminho, ou vai remeter alguma coisa à penitência. Então a cruz e o crânio é sempre para simbolizar a morte, né? A morte de Santa Maria Madalena. E aí quando a gente olha aí essas imagens de Maria Madalena penitente, principalmente nessa aqui, ó, ela já tem um olhar mais profundo. Ih, não dá pra ver o olhar, né? Ela tem um olhar como que quem olha de maneira mais contemplativa. Olha só. Ela olha de maneira mais profunda. Então, essa é um pouquinho da construção de Maria Madalena, né? Esta mulher. Dito isso, uma coisa que, estudando, eu aprendi e fiquei, meu Deus, olha só. Não necessariamente Maria Madalena, ela foi prostituta. Dizem muito que ela foi prostituta, porque um pecado público, naquela época, as pessoas já relacionavam direto com um pecado sexual. Mas nós não sabemos se verdadeiramente ela era uma prostituta. O que nós sabemos, e aí nós podemos afirmar, é que Maria Madalena era uma idólatra. E como nós podemos afirmar isso? Primeiro, porque Jesus expulsa 7 demônios dela, né? Então, a pessoa que existe 7 demônios vivendo ali com ela, sob a dominação da sua vida, é uma pessoa idólatra. E uma pecadora pública simbolizava também idolatrias públicas. Quando a gente olha, até mesmo na vida do nosso baluarte, que é Santo Elias, né? Nós estamos fazendo a novena de Santo Elias também. Existe ali na vida de Acabe e Jezabel 2 pecadores públicos. Por quê? Porque eles são idólatras. E aí vem o profetismo de Elias combater aquela idolatria deles. Madalena, ela era idólatra. E provavelmente por conta de todo esse cenário que eu contei pra vocês, que ela vivia em Magdala com muitas riquezas, com muitas possibilidades, o que fizeram que muitas idolatrias fossem surgindo, né? Então ela é essa mulher que vivia na idolatria. E aí a gente falava um pouco sobre que ela não traz em seu nome a sua descendência. Então não fala Maria, filha de tal pessoa, Maria, não fala, só fala de onde ela vem. E hoje rezando eu pensava, né? De fato, um escravo, não importa de quem é o pai e a mãe dele. Quando eu vou vender o escravo, quando eu vou falar sobre o escravo, esse aqui é o João, filho da Terezinha. Não rola isso.
esse aqui é João, que veio de tal lugar, porque este lugar é um lugar onde tem homens fortes, e era dessa forma que eles eram vendidos, né? Então, eu pensava hoje, né, que talvez trazer somente o nome do lugar que ela pertence demonstrava, de certa forma, aí a escravidão, né? Tipo, a escravidão a tantas e tantas e tantas coisas que ela retinha deste lugar, né? Tanto que Madalena não fica em Magdala. Ela vai seguir Jesus e ela não permanece, ela não cria raízes em Magdala. Ela precisa deixar Magdala, porque se Magdala um dia for lugar de idolatria para ela, ela precisa sair, né? Precisa romper com essas idolatrias. E então, um escravo nós só reconhecemos a partir de onde ele é. Pouco importa sobre a sua família, né? Pouco importa de onde ele é. E aí, quando a gente olha para a vida da Madalena, provavelmente toda vez que você vai falar sobre Madalena para qualquer pessoa, você vai encontrar pessoas que vão lembrar somente dos seus pecados. Madalena, a prostituta. Madalena, a pecadora. E ela ficou marcada de fato para sempre por conta destes pecados, por conta destas feridas. E esse livro que eu mostrei pra vocês, eu vou postar ele depois nas redes sociais, pra quem quiser ler, que eu acho que vale muito a pena. Meus amigos nem me peçam emprestado, que eu não vou emprestar não, porque esse é meu. Esse livro ele vai trazer uma reflexão sobre isso que é genial, que eu vou até ler pra vocês. Aconteceu uma metanoia, não uma conversão, que pode ser entendida como um arrependimento. Porém, muito mais que isso, uma mudança radical, cujo resultado é a imersão em uma autêntica vida redimida, a saída do estado de escravidão, a escravidão do pecado para a libertação, a santidade. Então é isso que acontece na vida de Maria Madalena, uma metanoia, uma transformação, uma mudança radical. Ela sai de ser escrava para se tornar, de fato, viver uma vida de libertação, uma vida de santidade. Madalena ela foi curada, ela foi libertada, mas para o imaginário cristão ficaria para sempre marcada pelo seu pecado. Foi uma endemoniada, possuída por 7 demônios. O pecado para uma mulher sempre estava associado ao sexo, adultério ou vida promíscua. Quem sabe? Acolhida e amada pelo Senhor, seria considerada impura e rejeitada pelos homens. Maria Madalena também foi uma das mulheres que seguiram e serviu Jesus com seus próprios bens. Então, ela, apesar de ter sido curada e libertada, pro imaginário, ela ficou sempre marcada pela endemoniada, pela prostituta, pelos teus pecados. E isso, para mim, é muito significativo, porque quando eu olho para minha comunidade, por exemplo, para nossa missão aqui particular, nós trabalhamos com meninas e meninos da Fundação Casa, e dentro dessa realidade, ainda que eles sejam libertados, ainda que libertos, né? Ainda que eles cumpram suas penas, para sempre eles ficarão marcados com essas marcas da escravidão. As marcas da escravidão que o crime gerou, que tantas e tantas coisas geraram em sua vida. E que bonito que é ver que existe nestas duas vidas essa semelhança. As meninas que nós encontramos lá, os meninos que nós encontramos, tal como Madalena, muitas vezes estarão para sempre marcados com as marcas das escravidões da tua história. Mas Jesus também ressuscitou com marcas de escravidão. Ele ressuscitou com as marcas da paixão. E as marcas da paixão foram as marcas da condenação de um escravo, porque somente os escravos eram crucificados. E quem estava lá para ver as marcas da paixão? E quem estava lá para ver as marcas que para sempre ficariam em Jesus desta libertação? Maria Madalena estava lá. Então, da mesma forma que a gente lembra de Jesus e lembra das chagas na mão dele, nos pés dele, que são marcas da escravidão, não porque ele pecou, mas porque ele estava pagando pelos nossos pecados. Quando a gente olha para a vida de Maria Madalena, a gente pode olhar também pelas marcas de sua vida passada, pelos teus pecados, pelas tuas feridas, pelos demônios que passaram na tua vida e ver marcas de libertação. São as chagas gloriosas,
as mesmas chagas gloriosas que resplandecem do Cristo ressuscitado, do Cristo libertador e que encontra a vida de Madalena. A vida de Madalena é uma vida que está cheia das marcas, essas marcas gloriosas da paixão de Jesus Cristo. Essa marca gloriosa da libertação de Jesus Cristo. Essas marcas gloriosas do Cristo libertador, né? Então ela vai para sempre trazer essas marcas. E que bom! E que bom, né? Muitas vezes na minha vida, eu também não tive isso, né? Quantas vezes você na tua vida, as pessoas não fizeram uma piadinha por conta de um pecado que você já viveu, ou de uma realidade que você vivia antes. Eu te convido a hoje não se entristecer mais com isso, mas a converter isso em chagas gloriosas, em chagas da paixão, em chagas de libertação, para que ao lembrar disso, lembrar que distante você está daquela mulher, que distante você está daquele homem, né? Então, esta marca no nosso imaginário de Maria Madalena, da sua vida velha, também nos convida a olhar para a sua vida nova. Porque toda vez que eu lembro, Maria Madalena foi a mulher que foi dominada por 7 demônios, eu lembro também que ela foi liberta, porque ela estava na ressurreição, ela estava na paixão. Então todas essas marcas me fazem chegar e ainda mais rejubilar, ainda mais glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito, por toda a libertação que Ele tem feito. Perfeito, é isso. Eu tentei trazer o máximo de informação em 30 minutos, mas é muito difícil, gente, muito, muito, muito difícil mesmo trazer toda essa realidade, porque é muita coisa. Eu precisaria dar uma aula de 1 a 2 horas para conseguir dar o panorama aí. Mas para finalizar e para a gente rezar, Maria Madalena, enquanto escrava, era apenas uma órfã. Porque enquanto escrava, dominada por 7 demônios, o pai dela era a mentira, que era o demônio. Ele é o pai da mentira. Se o pai dela é a mentira, logo ela não tem pai, logo ela é órfã. Então, todo momento que nós estamos dominados por certos demônios, nós nos colocamos numa condição de orfandade. E é isso que nós queremos rezar hoje, para que o Senhor tire toda a orfandade da nossa vida, para que Santa Maria Madalena interceda e te mostre aonde na tua vida você está sendo órfão hoje. E aí, se o meu pai, aquele que me chama ressuscitado do sepulcro, é o pai da verdade, é aquele que fala a verdade sobre mim, que eu não sou uma mulher dominada apenas por 7 demônios, mas que meu nome é Maria, que meu nome é Giovana, que ele me chama pelo nome. Ele é o pai, a primeira coisa, ele é o pai da verdade. Ele é a verdade por excelência porque ele me chama pelo nome e não pela condição que eu estou. Ele me chama pelo nome e esta é a verdade sobre mim e não as condições que foram me escravizando durante a vida. Neste momento, me tira toda a orfandade, me coloca numa posição de filha. Então, o pecado, ele quer muitas vezes nos tirar nessa condição de filha de Deus, né? Maria Madalena, ela saiu da orfandade do pecado para a filiação divina perfeita, que está na liberdade do Cristo, que está na liberdade que Ele propôs para a vida dela, chamando-a pelo nome. Então, nós vamos rezar hoje, pedindo para que Maria Madalena nos ajude, para que o Senhor nos ajude a identificarmos as orfandades da nossa vida. Eu te trouxe um panorama geral, aí muitas informações sobre Maria Madalena, sobre os pecados, sobre as idolatrias que ela tinha na sua vida, mas agora é com você. Você vai precisar escrever quais que são os teus pecados. Eu vou colocar a oração aqui, e aí nós rezamos juntos, tá? A gente faz essa oração. Uma coisa importante, gente. Essas orações vocês não vão achar em outro lugar, porque foi eu que escrevi. Então, joguei aqui no Google, Giovana, não tem ela. Ainda não tem mesmo. Mas foi eu que escrevi e eu tô partilhando com vocês. Acho que é a primeira vez que eu tô partilhando de maneira pública. Inclusive essa oração de Santa Maria Madalena, que nós vamos rezar todos os dias também. Então, aí não vai achar em outro lugar, tá? E aí baixa lá o e-book certinho pra você conseguir acompanhar. É de graça o e-book, tá, gente? Vamos rezar. Se concentra aí onde você tá.
às vezes está num lugar muito tumultuado, mas pelo menos agora para fazermos a oração, pedindo que o Senhor nos ajude a consolidar todas essas coisas em nossos corações. Pai eterno, que me chamastes pelo nome e me criastes, chama-me mais uma vez e reaviva minha filiação divina mais uma vez. Jesus Cristo, fonte de libertação, liberta dos demônios que hoje comigo convivem. Os afaste de minha vida para que eu possa estar em sua companhia. Ó Divino Espírito Santo, derrama em nossa consciência a gravidade dos pecados cometidos e aqueles que mais dominam a minha alma neste momento. Espírito Santo, coloque força em minha alma para ir até a libertação. Oração de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, companheira da cruz de Cristo e testemunha de sua ressurreição, nos aproxime da cruz da nossa libertação para que alcancemos a vida eterna em uma profunda consagração. E aí, o exercício que nós faremos hoje, que eu vou fazer aqui, você faz na tua casa, é escrever, meditar quais são os pecados cometidos e o que domina a sua alma neste momento. Como eu disse para vocês, uma da identidade de Maria Madalena é sua nudez. Ela era representada de maneira nua. E o convite para você no dia de hoje, eu vou postar depois aqui no feed, fotos de Maria Madalena nua, é para que em sua oração pessoal você se apresente diante do Senhor assim, nu diante dele. E se você for se apresentar cheio de roupa, fala para ele, arranca minha roupa, Jesus. Arranca minha roupa para que eu possa ver as escravidões que estão aqui dentro. Então é necessário nomear estes pecados para assim caminharmos com uma libertação deles. Vamos ser depois que vocês anotarem estes pecados, você vai confessar, procurar seu diretor espiritual e vai ver como vencê-los. No e-book, quando vocês clicarem nessa parte, acesse aqui, vai abrir um outro livro que nós escrevemos aqui na comunidade sobre os 7 pecados capitais para te ajudar a conhecer mais os pecados. Veja, é muito importante esse conhecimento, porque às vezes a gente pode falar, eu tenho os 7 demônios, né? Tenho 7 pecados aqui, eu acabo pecando em tudo, né? Na gula, na luxúria. Mas existem momentos na nossa vida que um desses demônios está dominando mais. E se ele está dominando mais, você precisa colocar mais e mais força para vencê-lo. Para ele não te colocar numa situação de orfandade total. De fazer um filho órfão total, porque o teu pai será o pai da mentira que não existe. Então você precisa reconhecê-lo para que você cada vez mais, a tua filiação divina tenha mais força do que a orfandade que o Senhor deseja colocar em nossos corações, tá? Então medite aí, qual que é o pecado que está te dominando entre os 7, né? Entre os 7 demônios, 7 pecados capitais, qual que está te dominando mais neste momento? Também vou meditar aqui, também vou escrever, tem um meu caderninho aqui. E é isso. Deu 40 minutos certinho. Deus te abençoe. Eu vou deixar aqui salvo. E no feed também vou deixar algumas fotos que eu trouxe aqui para vocês da nudez de Maria Madalena, para que você possa rezar com isso também. E aí vai compartilhando com outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso até o final da novena. E amanhã nós estaremos aqui às 9 horas da noite, tá? Amanhã a gente volta por horário normal, 9 horas da noite nós estamos aqui meditando. Não lembro o tema. O tema é sobre olhar para Jesus. E aí, se vocês quiserem ir compartilhando comigo por mensagem, como tem sido a experiência, como tem sido frutos de oração, que o Senhor já tem falado para você, vai compartilhando, que vai enriquecer muito, tá? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, que Santa Maria Madalena nos abençoe. Eu tinha que ter pego a imagem dela aqui e esqueci. Deus abençoe, gente. Tchau.